Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Vamos iniciar nossa reunião fazendo oração. Agora nós estamos, como terminamos de fazer a leitura de todo o livro, A Verdade e Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, então hoje nós iniciaremos também o volume 2, fazendo algumas das orações. Então, quem tiver o livro, Sutra Sagrada, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, também de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a terceira edição, então agora, a partir por um bom tempo, nós faremos as orações desse livro, porque terminamos um. Depois, se for o caso, a gente volta para um, repete o 2, e a gente vai assim, sempre elevando os nossos pensamentos por meio dessas palavras maravilhosas, que são as palavras contidas nesses dois livros, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1 e volume 2. Então, quem tiver o livro, aqui aos presentes, e você em casa que quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso queira também, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, e vamos elevar os nossos pensamentos com as palavras da oração. A oração que eu farei é a oração para tomarmos consciência do nosso renascimento. Consta na página 39. Então vamos lá? Oração para tomarmos consciência do nosso renascimento. É chegado o momento de renascer. Renascer significa mudar por completo a ideia que temos de nós próprios, ou seja, abandonar a ideia de que somos corpos carnais e alcançar a conscientização de que somos filhos de Deus, seres espirituais que têm existência verdadeira, eliminar o apego ao eu físico individual e despertar para o eu grandioso, deixar de acreditar que somos seres limitados e adquirir a convicção de que somos seres ilimitados, abandonar a crença de que somos mortais e despertar para a verdade de que somos eternos. Saímos do útero de nossas mães e durante muito tempo mantivemos a crença errônea de que éramos filhos da carne. Em consequência, levávamos uma vida de autolimitação, considerando-nos seres insignificantes. Devemos mudar radicalmente a nossa postura mental, alcançando a conscientização de que não somos meros corpos carnais, pois no âmago do nosso corpo físico existe um ser sublime, perfeito, que é o nosso eu verdadeiro. Isto é, renascer. Devemos despertar para a verdade de que o homem, sendo filho de Deus, é dotado de sabedoria, amor, bondade, enfim, de todas as virtudes do Pai. E, na qualidade de multimilionário espiritual, dispõe de todos os recursos e materiais para concretizar o paraíso nesta vida. Nisto consiste o renascimento. Neste momento, despertei para esta verdade. A finitude é inerente ao corpo carnal, mas quando nos conscientizamos de que somos multimilionários espirituais, despertamos para a verdade de que nossa vida é eterna, imortal. Somos todos multimilionários espirituais, herdeiros de todos os bens de Deus. Portanto, desconhecemos a carência. Mesmo que esteja manifestada uma situação de carência, isso é apenas uma sombra da ilusão do passado, a de considerar a nós próprios meros corpos carnais. Essa sombra ainda poderá pairar por algum tempo, mas logo acabará, desaparecendo e ocorrerá, com certeza, a concretização da riqueza infinita da imagem verdadeira. Somos filhos de Deus. Como Deus é amor, quando conscientizamos que somos filhos de Deus, passamos a manifestar amor em nossos atos. Praticar atos de amor e caridade é a missão do ser humano. Somente quando procedemos desse modo, ouvimos a voz de Deus elogiando-nos. Vós sois realmente meus filhos amados. Ouvimos esse elogio não com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da alma. Então, nos exultamos do fundo do nosso ser. Essa exultação da alma, refletindo-se em nossa vida biológica, preenche-nos de ânimo e energia, fazendo com que todas as células do nosso corpo também se exultem de alegria. Como resultado, a força vital passa a vibrar intensamente em nosso organismo. Assim, não só os doentes se curam, como também as pessoas sadias adquirem corpo espiritual de saúde inabalável. Concretiza-se desse modo o paraíso terrestre, regido pelo amor infinito, sabedoria infinita, vida infinita, prosperidade infinita. Já é chegado o momento. Agradeço a Deus por fazer-me compreender essa verdade.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, muito importante nós sempre trabalharmos a conscientização de quem nós realmente somos, seres espirituais, abençoados e infinitos. Se a projeção finita, que é o corpo carnal, ainda não manifesta, esse é o nosso trabalho, despertar para a verdade e retirar as mazelas mentais que impedem que manifestemos cada vez mais a nossa essência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a todos vocês que estão acompanhando essa palestra nas suas casas. Muito obrigado também a todo mundo aqui que está presente. Para quem ainda não sabe, já retornamos aqui em Brasília com as reuniões presenciais de estudo da meditação Shinsokan. Então, nós temos agora o público presente e o público em casa. Quero mandar um abraço forte a todas as pessoas que acompanham a palestra, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aquelas pessoas também que com tanto carinho deixam mensagens nos canais da Meditação Shinsokan e no canal da Seichonoye, ambos do YouTube. Meu muito, muito, muito obrigado. Leio as mensagens, não consigo responder, até pelo volume, mas pode ter certeza que estou enviando muitas vibrações de bênção para vocês e todos os seus familiares. Meu muito, 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 muito obrigado mesmo. Uma alegria imensa poder, mais uma noite, junto com vocês, estudarmos, aprofundarmos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seichonoye. E hoje nós temos um tema muito, muito assim, especial e, como sempre digo, é um tema que nós vamos abordar por uma perspectiva. Não é a nossa pretensão esgotar o assunto, até porque é um assunto muito complexo e muito vasto. Então nós temos vários caminhos em que poderíamos abordá-lo, mas eu vou trazer um ponto. Nesse ponto eu vou desenvolver toda a ideia, pelo menos assim, parte, né, do raciocínio para nós chegarmos à conclusão daquilo que é necessário nós fazermos. Mas lembrando, dentro da doutrina da Seichonoye, que a Seichonoye ela tem inúmeros livros e esses livros vão nos aprofundando tanto nos conceitos filosóficos, nos conceitos religiosos, até nos conceitos científicos em alguns pontos. Eles vão aprofundando para que nós entendamos a verdade e tenhamos condição de colocá-la em prática. Então, muitas vezes o mesmo assunto ele pode ser abordado de vários ângulos. E às vezes eu trago o mesmo assunto ou trago novamente um assunto já falado e venho por uma nova abordagem para trabalhá-lo, para que a gente possa sempre tomar a consciência a fim de que manifestemos ainda mais a nossa imagem verdadeira. Então, hoje nós vamos falar do caminho para eliminar a preocupação. Qual é o caminho necessário para eliminar as preocupações? É muito importante esse assunto e muito, muito, muito sério, porque é o seguinte, um dos grandes males da humanidade é a preocupação. A preocupação é algo que suga a energia vital das pessoas. Então, a preocupação é algo que nos retira não só da nossa normalidade, mas como ela usurpa toda a energia vital que a gente tem. Então, tem pessoas que não vivem, elas se preocupam. Ela não consegue viver. Tamanha preocupação, tamanhas são as situações pelas quais ela está imersa, que toda a força vital dela é levada antes mesmo de alguma coisa acontecer. Então a preocupação é um problema seríssimo. A preocupação não só ela suga a força mental, a força espiritual da pessoa, como consequência, né, pelo exaurimento da força espiritual, ela é fruto de doenças mentais, de doenças físicas. Então, existem pessoas que adoecem seriamente por conta das preocupações. Então, o professor Masaru Taniguchi, ele aborda essa questão das preocupações e o caminho que nós temos para eliminar a preocupação. Eu poderia até ter falado assim, elimine a preocupação. Elimine a preocupação. Simples, direto. Mas por que eu preferi abordar da seguinte forma? Caminho para eliminar as preocupações. Porque esse caminho é realmente um progresso, é um caminhar de despertares a fim de que nós possamos chegar ao ponto de não ser mais assolados pela preocupação. Porque se eu falar elimine a preocupação, dá a ideia que é um comprimido. Basta tomar.
tome 2 antes de dormir, que todas as preocupações serão eliminadas. E não é assim que funciona. Algumas pessoas vão achar que é um passe de mágica. O Pretor João vai fazer alguma coisa ali, vai sair uns raios assim, coisas vão levitar e as preocupações vão acabar. E não é assim que funciona. Para a gente chegar no nível necessário para que as preocupações não mais nos assaltem, precisamos trabalhar. E esse trabalho é um caminho, um caminhar. Se você quer chegar do ponto A até o ponto B, você precisa se locomover, de tal forma que a sua locomoção te tire do ponto A e te leve até o ponto B. No caminhar espiritual é da mesma forma. Por que as práticas religiosas elas são necessárias? Semana passada eu falei exatamente sobre a necessidade do praticar. Por que as práticas religiosas elas são tão necessárias? Porque as práticas permitem que saiamos do ponto A e chegamos no ponto B. Só que não é no espaço físico, é na capacidade que nós temos de manifestar a força que está dentro de nós. Quando nós falamos assim, nossa, aquela pessoa é espiritualizada. O que é uma pessoa espiritualizada? É uma pessoa capaz de lidar com as situações da vida de forma construtiva. Olha que interessante. Pessoa espiritualizada não é aquela só que fala bonito. Por quê? Tem pessoas que falam bonito e não têm espiritualidade. Espiritualidade é aquela pessoa que, diante das situações mais rotineiras da vida, ela é capaz de retirar daquelas situações sempre condições construtivas. E quando lidar com situações extraordinárias, ainda manifesta mais força. Então são essas pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, a vida de Jesus Cristo, por que Jesus Cristo foi um homem extraordinário? Porque ele manifestou uma capacidade de amar que superava o normal. Daí que veio a grandiosidade. Da capacidade que ele tinha de amar de tal forma que não só transformou quem estava ao seu redor, mas a voz de amor dele ainda continuou por muito tempo. Então, a pessoa espiritualizada é aquela pessoa que ela tem a capacidade de manifestar sempre e com profundidade a vida de Deus que está no seu interior. Então, quanto maior for a condição espiritual da pessoa, maior vai ser a capacidade que ela tem de manifestar todos os atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão. Então, é uma pessoa que construtivamente vive a vida. As pessoas vivem a vida do jeito que elas quiserem. Essa é uma liberdade. Essa é uma liberdade. Todo mundo vive do jeito que quiser. Algumas pessoas vivem de forma construtiva, outras vivem de forma destrutiva. As que têm a postura destrutiva sofrem mais. Por que sofrem mais? Porque não só ela já tem que lidar com as missões que são inerentes à vida, mas como tudo que vem a ela recebe ou ela trabalha de forma a se destruir ou destruir o que está ao redor. Quando a pessoa recebe as condições, recebe as situações da vida e trabalha de forma a construir em cima disso, ela progride. Como ela progride, ela colhe os frutos disso. Isso vem em forma de quê? Autorrealização, felicidade, provisão e infinitas outras manifestações. Então, viver é livre. Colher o que você fez da vida, aí já é uma consequência. É o que o pessoal fala, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por que isso acontece? É exatamente para que nós possamos aprender. Aprender. Se nós fizermos tudo e nenhuma consequência advier dessa ação, qual é o ensinamento? Nenhum. Ora, se eu faço A ou se eu faço B, a consequência vai ser sempre igual? Então, para que eu vou fazer A? Ou por que eu vou deixar de fazer B? Mas é exatamente porque nós vamos, durante a vida, aprendendo com as ações e principalmente com os nossos erros, é que nós temos a chance, né? Nós podemos progredir. Aquele que consegue enxergar nos erros a possibilidade de aprendizado, ele começa a galgar níveis mais elevados de manifestação da sua imagem verdadeira. A pessoa que vai aprendendo com seus erros, ela começa a se preocupar menos. Olha que interessante. O caminho do progresso espiritual é um caminho que nos ajuda a diminuir a capacidade que a preocupação tem
de assolar. E por que a preocupação é tão ruim? Porque é o seguinte, nós, diariamente, manifestamos dentro do nosso corpo biológico a parte da nossa capacidade. Parte da nossa capacidade. Então, acordamos, desenvolvemos várias atividades, chegamos à noite, a gente está na hora de descansar. Então, nós temos uma capacidade infinita que ela vai sendo retirada para manifestar-se de forma de capacidade finita. Então, quando fala assim, o homem tem capacidade infinita, a pessoa, então, nós vamos ter capacidade de nunca mais dormir. Não, não é isso. O corpo, ele tem os seus limites. Só que os limites do corpo ficam definidos a partir da sua consciência espiritual. Quanto maior a consciência espiritual, maior a força física que a pessoa vai exercendo. Quanto menor a consciência espiritual, menor a força física. Então existem pessoas que não aguentam quase nada. A pessoa já acorda e fala, ai velho, vou dormir. A pessoa mal acordou e já está querendo voltar para o estado anterior. E tem pessoas que acordam cedo e fazem coisas assim que você fala, caraca, velho, calma, você tem uma encarnação inteira, o bicho está fazendo tudo num dia só. Termina o dia e você fala, meu Deus, você fez isso tudo. Porque a capacidade de desempenhar ou a capacidade de extrair a força espiritual da pessoa está muito grande. Tanto que esses homens tidos como santos, eles levantam de madrugada e dormem de madrugada, porque o cara faz muita coisa no dia. Por que isso? A capacidade que ele tem de extrair a força espiritual. À medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, essa capacidade espiritual ela vai aumentando. Por isso, o professor Masaru Taniguchi fala, quanto menos tempo você tiver e mais cansado você se apresentar, mais é necessária a prática da meditação Shinsokan. Aí pensa, mas por que quando eu estou cansado eu preciso praticar mais a meditação Shinsokan? Porque a meditação Shinsokan lhe proporciona o aumento da sua força espiritual. Quanto maior a sua força espiritual, maior vai ser a capacidade que você vai ter de ter domínio sobre o corpo carnal. Então a pessoa fala, como é que eu faço para eliminar vícios, por exemplo, maus hábitos, na hora que você vai aumentando a sua força espiritual? Porque à medida que você vai aumentando a força espiritual, você começa a ter também mais força de decisão. Isso eu acho fantástico. Fantástico. A pessoa vira e fala assim, decida. Aí você, beleza, vou decidir. Decidir. E aí? Não muda. A decisão ela tem que vir acompanhada com uma força espiritual capaz de você mudar as suas atitudes. Já viram aquelas pessoas que falam, segunda-feira eu vou começar um regime. E está aguardando essa segunda-feira 30 anos. Fala assim, eu vou começar o regime. Ano novo então, as promessas então, pessoal, não, ano que vem eu prometo. Eu vou parar de reclamar. Aí ele começa a reclamar. Mas você não prometeu? Só ano que vem. E esse ano que vem, continua ano que vem, ano que vem. Então o que acontece? A força espiritual, à medida que ela vai aumentando, ela possibilita que você tenha condições de cumprir, inclusive, aquilo que você tem vontade. Por quê? Porque você começa a ter maior domínio sobre o corpo carnal. Porque se depender do corpo carnal, a gente sequer levanta. A gente sequer levanta. A gente vai ficar mais ou menos assim, só deitado, em berço esplêndido. O que acontece? Quando vai aumentando a força espiritual, a gente vai tendo domínio sobre essas preguiças carnais, esses desejos carnais, e a gente começa a colocar mais empenho, mais crescimento, e por conseguinte a gente começa a ter mais progresso. Progride aquele que sabe utilizar melhor a sua força espiritual de forma construtiva. Simples assim. Progride quem consegue colocar a sua força espiritual de maneira construtiva. Simples. Isso não precisa nem de religião, gente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, se empenhar a sua vida com dedicação de forma construtiva, a pessoa cresce. Isso é uma lei. Isso é um fato. Então, nosso trabalho é aprendermos a extrair essa força. E a meditação Shinsokan é um caminho mais simples de você extrair essa força. Então, quem mais pratica meditação Shinsokan, mais forte vai ficando. Mais forte vai ficando. Aí tem pessoas que falam assim, então eu não consigo praticar. Esforce-se. Porque à medida que você vai esforçando, você vai ganhando capacidade. À medida que você vai ganhando capacidade, você vai aumentando. À medida que você aumenta, você consegue fazer mais. E assim vai crescendo. Eu falo por experiência própria, gente. A primeira vez que eu fui fazer meditação Shinsokan,
Primeira vez, eu tinha acabado de decorar, eu tinha um livreto da meditação Shinsokan, e eu fui lendo e fazendo a meditação Shinsokan. Na época não tinha YouTube, é pouco tempo atrás. Aí o que acontece? Aí eu lendo o folheto, na hora que eu acabei de decorar, que eu estava lá, é sabedoria, depois é o amor, depois é a vida, depois a provisão, aí acho que é a alegria e a harmonia. Pronto, decorei. Aí agora eu vou fazer de olho fechado. Aí eu comecei. Falando toda a prática assim decoradinha, aí eu, ai que maravilha, aí peguei a parte da respiração, da concentração, inclusive qualquer dúvida pode consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que lá tem as explicações da postura física, da postura mental. Aí eu fui respirando, contemplando e fui. Na hora que chegou na parte do silêncio, eu acabei de falar tudo, né? Na hora que chegou na parte do silêncio, eu falei, agora vamos lá, vamos concentrar a mente. E a gente pensa que é algo assim fantástico, né? Que você tem que ter até fenômenos sobrenaturais ao seu redor, né? Coisas sendo arrastadas. Tem algumas pessoas que acham que você vai virar um Jedi, vai levitar as coisas, assim. Não tem nada. É simplesmente natural, gente. É tudo natural, é tudo de forma espontânea. Você vai concentrar, você vai contemplar. Por exemplo, você está num local paradisíaco, você vê aquela paisagem linda. Você não faz força, você só olha, uau. Simples. Por quê? O maravilhoso é por si só algo surpreendente. Então você olha, uau. Então você vai entrar no mundo, você vai visualizar o mundo de Deus e você vai contemplar. Uau, que maravilha. É isso, é assim. Aí eu fiquei lá, estou concentrando, estou contemplando, coisa maravilhosa, tal. Aí eu pensei, cara, eu já devo estar aqui uns 20 minutos pensando, porque o tempo passou. Eu estou lá naquela postura, né? Por óbvio, tudo doendo, tudo coçando, porque eu estava começando. Ainda não tinha um hábito, porque observa só, você está normal, nada acontece. Na hora que fala, fique na posição de oração, você começa. Por quê? Não tem o hábito de parar. O hábito de parar incomoda. A gente não tem o hábito de parar, a gente não tem o hábito de respirar, a gente não tem o hábito de se concentrar. Você fala assim, vou estudar hoje em casa. Você não tem nada. Você senta, cara, mas essa casa está precisando ser varrida. Você nunca varreu a casa na sua encarnação. Falou que vai estudar, não, agora eu tenho que varrer a casa. A louça precisa ser lavada. Você nunca lavou a louça. Mas por quê? A vontade de sair daquela situação atrai as coisas. Então as pessoas, quando ficam na posição, começam a sentir incômodos. Por que é isso? É um sentimento até interior, que você talvez desconheça, não quero ficar assim. Aí o que você precisa falar? Quem manda aqui sou eu, vai ficar, nem que seja 5 minutos. Aí você fica lá, deixa as coceiras passarem, daqui a pouco tudo passa. Aí, voltando à minha prática, eu estou lá, aí eu concentrando, falei, cara, 20 minutos. Aí fiz a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil, fiz a oração pela paz mundial, fiz o canto da grande harmonia. Quando eu terminei, eu olhei para o relógio, falando assim, pelo menos 25 minutos. Quando eu olhei, eu tinha feito 5 minutos de meditação. Jesus amado, 5? E eu me esforcei isso tudo para fazer 5 minutos. Aí o que eu fiz? Todos os dias eu continuei a fazer 5 minutos. Depois foi aumentando para 6, para 7, para 8. E eu continuei insistindo, persistindo. Aí você vai começando a ganhar confiança, você começa a ganhar muito mais vontade. A prática começa a se tornar muito mais prazerosa e eficiente. Aí quando você começa a observar as coisas acontecendo, você, cara, isso aqui é muito bom. Aí você começa a subir para 15 minutos. Aí quando você começa a fazer 15 minutos, você já começa. Já estou fazendo um Shinsokan, 15 minutos de respeito. Aí você se empolga, você pula para 20. Aí quando você chega na casa dos 25 e dos 30, aí você já anda assim, cara, que coisa maravilhosa. Só que você começa a ir mais além. Aí você vai fazendo as práticas. Para quem não conseguia ficar 5 minutos, eu já fiz. Gente, não é esse o fundamental, não é o tempo em si. É a capacidade que você tem de ficar contemplando. Uma prática feita, bem feita, com 30 minutos é fantástico, é o que o mestre fala, tá ótimo, não precisa. Mas eu naturalmente, um dia, eu olhei para o relógio e falei assim, tá na hora dos meus filhos acordarem. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Shinsokan, na hora que eles acordarem eu paro a meditação e vou dar atenção para eles. Então eu sentei e fui fazer meditação Shinsokan. Quem era meu despertador? Meus filhos. Eu falei, não, normalmente nessa hora eles acordam, eu falei, então vai dar uns 10 minutinhos e olhe lá. E eu estou lá na prática, e estou mentalizando, e estou mentalizando, e estou mentalizando.
E os meninos não acordaram. Como eu estava esperando eles acordar, eu continuei meditando. E foi. Quando os meninos abriram a porta, aí eu falei, então está na hora de encerrar. Eu comecei a fazer as orações finais. Quando eu terminei, eu olhei para o relógio, já tinham se passado 55 minutos de prática. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, 55 minutos. Para quem não conseguia 5 minutos, como é que isso foi desenvolvido? Não foi um raio que desceu do céu e taran. Não, eu comecei com 5. Aí tem aqueles dias que você faz aquela meditação Shinsokan de reverência profunda. Aí você vai, eu vou dormindo, mas vamos lá. Em algum lugar eu estou fazendo Shinsokan. E você vai se esforçando. Aí tem aqueles dias que você não está nem afim, tem aqueles dias que você faz o Shinsokan de boca aberta. E você vai se esforçando, porque você vai ganhando condições, você vai ganhando potência, você vai começando a ganhar entendimento. Aí você começa a fazer práticas mais profundas, aí você começa a ver como a coisa funciona. E quando você vai ver, às vezes você faz práticas assim espetaculares sem menos esperar. Então eu estou contando isso não é para dizer, então eu tenho que fazer um Shinsokan de 50 minutos. Eu já fiz um Shinsokan, acho que meu recorde é 1 hora e 7 minutos. Não é esse o ponto. É simplesmente você ter a felicidade de estar com Deus. A prática não é o tempo. Por quê? Senão daqui a pouco a pessoa está fazendo um Shinsokan assim, tenho que ficar 1 hora. Só de falar que tem que ficar 1 hora, você já ficou cansado. Porque você, cara, tem 1 hora. Aí você daqui a pouco está assim, tá acabando. Aí você olha o relógio. Tá acabando. Aí você não está fazendo Shinsokan, você está fazendo um relógio Okan. Porque você só contempla o relógio, você fica assim, cadê? E a hora não passa. Vocês já repararam, quando você olha para o relógio, passa, o tempo não passa? Agora quando você fala, não, tá de boa, o tempo é tranquilo, aí o tempo se esvai. Então, a questão da prática é o sentimento, é a emoção com que você faz. E por que eu contei toda essa questão da meditação Shinsokan? Para mostrar que foi um caminho. É um caminhar. A evolução, o despertar, é um caminhar. Então vamos lá, deixa eu começar a explicar esse ponto aqui para a gente poder entrar no nosso caminho para eliminar as preocupações. O caminhar espiritual é como se fosse uma escada. Existem pessoas que estão aqui nesse primeiro degrau. E você vira para ele e fala assim, você tem condições de chegar no último degrau. Ele olha o tamanho da escada, tem não. Nunca eu vou chegar ali. Não tem condições de eu chegar ali, isso é impossível. Por que para ele é impossível? Porque ele está no ponto inicial. À medida que a pessoa vai desenvolvendo a sua capacidade, ela vai praticando, ela vai treinando. Então, por exemplo, aqui a pessoa é puro ódio. Um exemplo, a pessoa é puro ódio. Ela só tem raiva, ela só odeia, ela só xinga. Aí ela conhece o ensinamento filosófico, religioso, como o da Seichonoye. Aí na Seichonoye a gente aprende a agradecer, a perdoar, a amar. Aí ela começa, eu te perdoo. Eu e você somos um perante Deus. Mas não é. Mas vamos lá. Eu te perdoo, eu te amo. Aí ela começa, aí vai amolecendo o coração. Aí ela já não tem mais vontade de matar outra pessoa. Ela só está com raiva agora. Aí ela sobe um degrau. Aí nesse degrau, ela já está mais amena, ela já está mais tranquila. E ela começa a compreender. E ela fala, nossa, que interessante, eu tenho que insistir na prática. Aí ela pega com mais força, começa a fazer a meditação Shinsokan com mais seriedade. Daqui a pouco, ela já não tem mais raiva da pessoa. Ela já está chegando numa situação de que ela está, não, aconteceu, está tranquilo. Aí ela sobe mais um degrau. Aí nesse degrau ela fala assim, não, mas a indiferença ainda não é a resposta. Eu preciso sentir mais. E ela intensifica as orações e parte para o agradecimento. E ela começa, eu agradeço, tudo o que vem até mim é para o meu engrandecimento, é para o meu aprendizado. Chega ao ponto que ela começa a sentir gratidão pela experiência. E essa gratidão converte-se em oração de bênção para outra pessoa. Aí ele chega num outro nível. Chegando nesse nível, ele já está abençoando a pessoa. Ele olha e fala assim, não, essa pessoa, se errou, é porque também está no processo de aprendizado, como eu. Só que eu descobri que eu sou capaz de tirar essas dores de dentro de mim. Então eu oro sinceramente
para que essa pessoa seja feliz, cada vez mais feliz. E é capaz de fazer algo em prol da felicidade daquele que outrora o havia ferido. Aí ele sobe mais um degrau. E aí essa pessoa, ela descobre que amar é algo fantástico. E ela não quer mais amar somente quem está ao seu redor. E decide que também pode amar a todas as pessoas, todos os seus irmãos em vida. E começa a fazer trabalhos profundos para ajudar a humanidade, para mudar o mundo, para fazer o bem. Aí sobe um degrau. Aí quando chega, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco você encontra e fala, meu Deus, mas você é um santo. Que iluminado. Que pessoa maravilhosa. Aí qual é a tendência de nós acreditarmos? Que ele já nasceu assim. E nós não observamos que foi um trabalho de crescimento. Foi uma caminhada. Foi uma caminhada. Quando ele começou do estágio inicial. E ele foi passo a passo, trabalhando dentro de si, retirando as mazelas, as sujeiras mentais, até chegar a um ponto em que ele começa a manifestar as próprias virtudes divinas. Então se tornou uma pessoa maravilhosa. E isso faz o que na vida dele? Transforma absolutamente tudo. Se era uma pessoa que não prosperava, passa a prosperar. Se era uma pessoa doente, se cura. Se era uma pessoa em desarmonia, entra em harmonia. Se era uma pessoa sozinha, ela se torna em volta de pessoas que não só gostam dela, mas ajudam ela também no seu trabalho. Quanto maior o amor da pessoa, mais pessoas ao seu redor se reúnem. Então, a pessoa se transformou. Ela teve um caminhar. Ela teve um caminhar. O que acontece muitas vezes que impede com que a gente consiga pular esses degraus de maneira fácil ou de maneira tranquila? Muitas vezes são mazelas mentais, são hábitos mentais que fazem com que, ao invés da gente subir a escada degrau por degrau, faz que a gente suba um, desça dois, sobe um, desce dois, aí sobe meio, desce 3, aí sobe 4, desce 15, e a gente fica no mesmo lugar. Imagine, eu chego na palestra, aí eu vou subir a escada aqui da regional, aí tá o participante, ele está assim na escada. Vamos para a palestra? Já estou indo. Aí eu passo a palestra inteira falando e ele continua na escada. Aí fala, mas por que você não veio na palestra? Ah, porque eu não consegui. Por que não conseguiu? Porque ele não fez com que a energia que ele tinha fosse utilizada de forma construtiva. Ou seja, ele não subiu a escada. Ele gastou toda a energia dele, ele vai estar cansado, você imagina, 1h30 fazendo isso na escada. Aí ele está lá, cansado, ele gastou 1h30 da energia dele e ficou no mesmo lugar. Por que isso? Porque a energia dele não foi utilizada no progresso. Ela foi gasta sem a sabedoria ou sem a eficiência necessária. Então, o que a espiritualidade proporciona com o estudo e a prática é a utilização, olha que legal isso aqui, gente, eficiente da energia. Uma pergunta que todo mundo sabe responder. Ligar o carro e deixar o carro ligado é eficiente? Não existe mais carro a álcool, carburação, gente. Porque antigamente isso existia uma finalidade, que era esquentar, porque quem já teve um carro a álcool com carburação é um espírito que buscou essa situação para atingir alto nível de evolução. Porque o que um carro a álcool, a carburação, passa de raiva no ser humano, então a pessoa que já teve um carro a álcool, a carburação, atingiu altos níveis de progresso, porque se aguentou um carro daquele, tem condições de qualquer coisa, inclusive perdoar, prosperar, se curar, pode qualquer coisa. Eu falo isso porque eu já tive um carro a álcool de carburação. E na hora que você está atrasado, você liga, haja muito obrigado. Porque na hora que você engata, o carro morre. Aí você liga de novo, aí fica... Aí na hora que liga, na hora que você vai engatar, ele morre. E assim ele continua até o seu nível espiritual atingir um grau elevado. Aí ele funciona para você poder chegar ao seu destino. Então o que acontece? Deixar um carro ligado é eficiente? Não. O que o carro faz? Gasta energia, gera ruído. Te leva para algum lugar? Não. O que acontece quando nós pegamos a nossa energia e não a utilizamos de forma eficiente? Nós geramos apenas ruídos e não vamos para lugar nenhum.
O que acontece? A preocupação é uma geração de ruídos com gasto de energia que não te leva para lugar nenhum. Por isso que é uma grande mazela na humanidade. A humanidade não consegue gastar a sua energia de forma eficiente porque ela passa o tempo inteiro preocupada. O tempo inteiro. Tudo é motivo de preocupação. Tudo é motivo de preocupação. E essa preocupação consome a gente. Aí vem a pergunta, ok, descobri que a preocupação é péssima, porque é verdade, você se preocupa. Antes da coisa acontecer, você já está gastando energia. Olha que interessante, você vai chegar em casa atrasado. A reunião demorou, a bateria do celular acabou, alguma coisa. Muitas pessoas já estão dirigindo para casa, ou estão pegando o ônibus voltando para casa, já pensando na briga que vai ter. Já vai na preocupação. Ai, meu Deus do céu, vou ter que falar isso. Ai, vai ter tal discussão, vai ter tal problema. Seu chefe liga e fala, preciso conversar com você. Aí você, já vou ser demitido. É a demissão. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Aí começa. Seu filho sai e, como todo bom adolescente, não liga para avisar aonde está. Aí você já começa, morreu, foi sequestrado, foi abduzido, você já começa a ficar desesperado. Aí, uma vez, uma caravana de jovens saiu daqui de Brasília, foi até São Paulo e viagem lá para a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, eu até conversava, as academias, abri um parênteses aqui, é muito importante, separe um momento da sua vida para você ir a uma das academias de treinamento espiritual da Seichonoye. São maravilhosas porque permitem que nós tenhamos momentos de real treino para que a gente aprenda a utilizar corretamente a nossa energia espiritual. Então, separe, entre no site da Seichonoye, www.sni.org.br, veja as academias, a academia que é mais próxima, né? Para quem mora no Brasil, quem for fora do Brasil, depende do país para saber se tem uma academia ou não. Mas você que está no Brasil, olhe a localidade, ou próximo do Brasil, né? Olhe a localidade da academia, separe uma data, participe de um seminário que você verá o quão é maravilhoso quando nós podemos treinar. Por isso que é academia de treinamento, é para que nós aprendamos como utilizar eficientemente a nossa energia espiritual. Então vamos lá, aí esse grupo de jovens estava indo para a academia de Biúna, que fica no interior do estado de São Paulo, e na hora de voltar, eles tinham horário para voltar, e eu estava dormindo, eu era o presidente, já era 1h30 da manhã, quando uma mãe me liga desesperada, porque ela tentou falar com a filha, o telefone não atendeu, ela tentou falar com o coordenador da caravana, o telefone não atendeu, ela ligou para a empresa de ônibus para pegar o telefone do motorista, a empresa de ônibus não tinha ninguém, ela me ligou gritando, desesperada, chorando, minha filha, eu, calma, a gente não sabe. Vou tentar ligar para as pessoas para ver se tem alguma situação. Aí eu tentei ligar para todo mundo que eu tinha o telefone, ninguém atendeu. Aí tentei ligar para alguém que pudesse ter alguma informação, não tinha. Pois bem, já tinha sido acordado, a moça já tinha gritado tudo, então todo o sono já tinha ido embora, né? Era aproximadamente 3 horas da manhã. Falei, bom, então o que eu vou fazer? Tinha 2 caminhos. Ou eu me preocupava e começava a pensar que aconteceu alguma coisa horrível, eu ia gastar a minha energia mental com coisa negativa, construindo na mente pensamentos negativos, ou ia fazer alguma coisa eficiente. O que eu fiz? Sentei em frente ao meu oratório e comecei a ler a Sutra Sagrada. Eu vou ler a Sutra Sagrada. Está tudo nas mãos de Deus. Aí comecei a ler a Sutra Sagrada. Tô lendo. Aí terminei de ler, vou ler novamente, para ir acalmando a mente, para ficar tranquilo, sereno. De repente, quando eu cheguei num determinado capítulo da Sutra Sagrada, salvo engano, quando eu cheguei no capítulo Homem, quando eu parei nesse capítulo, me veio uma intuição, tá todo mundo bem. Liguei, na hora que eu liguei eu consegui. Fulano, onde é que vocês estão? Aí tá aquela alegria dentro do ônibus, todo mundo rindo, aquela bagunça dos meninos. Falou assim, não, nós estamos aqui entrando no Distrito Federal, passando aqui pelo estado de Goiás, entrando pelo Distrito Federal mesmo. Tá uma festa, a gente está saindo aqui de Minas, tá muito bacana. Aí eu falei, que nós tentamos te ligar, é que a região que a gente passou não pega sinal de celular. Gente, sinceramente, é comum o celular não pegar? É comum?
É comum o celular de todo mundo não pegar? É, porque está todo mundo do lado. Se você estiver numa região que não tem sinal, não pega. Aí eu perguntei, está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Aí liguei para a mãe e falei, mãe, está tudo tranquilo, eles já estão chegando. Aí mãe, graças a Deus, porque eu já estava pensando no enterro dela. Aí eu falo, você imagina como é que foi a noite dessa mãe? Em vez dela fazer oração, o que ela fez? O enterro da filha. Em vez dela estar gastando a energia dela de forma produtiva, como é que ela gastou a energia dela? De forma negativa. Aí vem um ponto, é fácil para a mãe e para o pai não se preocupar? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu sou pai, eu sei como é que é. Não é fácil. Qualquer coisinha que acontece, por exemplo, a gente tem um telefone da enfermaria da escola. O meu filho, ele ama visitar a enfermaria. Todos os dias eu recebo uma notificação. Aí eu estou em casa e de repente vem a notificação. Notificamos que seu filho, sem querer, foi com a cara na pilastra. Aí eu imagino a cena. Como? E assim, todos os dias vem uma notificação. Quando a escola liga, o coração salta. Aí a enfermeira fala, pai, fique tranquilo. Você falar para ficar tranquilo é a mesma coisa que você falar, fique nervoso. É a mesma coisa. Você quer evitar brigas dentro de casa, principalmente marido e mulher, não fale para o outro calma. Porque se você falar para uma pessoa nervosa calma, é a mesma coisa que você tentar apagar fogo com gasolina. Você não fala para a pessoa calma. Porque a pessoa não está calma e não é assim que ela vai ficar calma. Você ficaria calmo se você estivesse nervoso, nervosa, alguém falasse calma, você, tá. Acalmei. Tudo que eu estava sentindo dentro de mim passou, só precisava alguém falar para mim, calma. Não é assim que funciona. Quando você está em erupção, você tem que ter mecanismos eficientes de soltar essa raiva. Então, um mecanismo, escute. Porque a pessoa vai falar, a gente fica doido para querer falar junto. Não, deixa a pessoa falar. Quando a pessoa falar, o índice dela de nervosismo abaixa, ela volta ao centro dela, ela volta a ficar mais calma, mais centrada, aí você tem condição de trabalhar as ideias. Então, um macete, gente, você elimina muitas brigas quando você tira o calma, né? Então, o que acontece? Quando a enfermeira fala assim, pai, fique tranquilo. O que aconteceu? Não, o seu filho só caiu do segundo andar. E ele está na enfermaria só precisou passar um band-aid. Aí eu, o nível de preocupação que gerou, como é que você pode fazer? Pai, seu filho precisou colocar um band-aid. É um band-aid? Por quê? Não, porque ele estava brincando e caiu. E caiu da onde? Caiu do segundo andar. Nossa, isso é um band-aid? Olha a diferença. Olha a diferença. Então, presta atenção. Jornal da Notícia como, gente? Jornal da Notícia como? O planeta está tranquilo porque os asteroides passam longe ou o asteroide irá passar a apenas 150 milhões de quilômetros da Terra. Você não tem nem noção do que é 150 milhões. Você não sabe nem a distância daqui para Goiânia. Mas quando fala apenas, você acha que está passando o quê? Tirando lasquinha. Então você acha assim, nossa, passou muito perto. Então, tudo que gera preocupação atrai atenção. As maneiras que as notícias são dadas, elas são amenas ou preocupantes? Preocupantes, porque a preocupação puxa. Ou seja, nós temos o péssimo hábito de gastar toda a nossa energia com as preocupações. Por isso que a preocupação é uma mazela da humanidade, que precisa ser trabalhada. Então, por exemplo, o pai e a mãe, eles têm que trabalhar isso para evitar que a preocupação se torne algo destrutivo. Tem mães que são tão preocupadas que não soltam os filhos sequer para eles poderem aprender a viver. Tenta botar os meninos numa bolha, e acha que é capaz de evitar as coisas no mundo, como sofrimento, como frustração, como solidão, como muitas vezes algum acontecimento que é inerente ao amadurecimento. Nós viemos de uma época, ou boa parte da geração hoje, que nasceu antes dos anos 2010, dos anos 2000, nós viemos numa geração em que nós aprendimos as coisas na vivência. A geração de hoje acredita que vai aprender no TikTok. E os pais botam bolhas acreditando que, não, eu vou evitar o sofrimento do meu filho, vou evitar o sofrimento da minha filha. E não é assim que as coisas funcionam.
Então as pessoas começam a ficar frágeis demais. E nós temos que entender que tudo é um processo, gente. É um processo. Um término de relacionamento pode significar um amadurecimento para a pessoa aprender a amar. Uma demissão de um emprego pode ser a oportunidade da pessoa aprender a manifestar provisão. Uma desarmonia pode ser o passo inicial para que a pessoa tenha chance de aprender a perdoar, crescer. Tudo na nossa vida são possibilidades. A perda de um ente querido pode significar uma radical mudança da vida. Eu tinha uma colega de trabalho, eu nunca me esqueci dessa cena. Ela não sabia fazer nada, mas era nada mesmo. Ela ia para o trabalho e voltava para o trabalho. Essa era a vida dela. A gasolina do carro, quem botava era o pai. Eu acho que ela só sabia comer, tomar banho e trabalhar, só. O restante, tudo era o pai que fazia. Então o pai pegava todos os afazeres da casa e eles não sabiam fazer nada. O que aconteceu? Um dia essa moça, o pai dessa moça, estava limpando a janela de casa, caiu e morreu. Aí o maior sofrimento que elas viveram além da perda do pai, foi porque elas tiveram que aprender tudo. E um dia ela veio perguntar para mim, como é que bota a gasolina no carro? Quando ela me perguntou, eu até achei que ela estava brincando. Ela, como é que eu boto gasolina no carro? Aí eu fiquei olhando assim, esperando, e não veio eu. É sério? Ela é sério. Você tem carro há quantos anos? Ela, 3 anos. E você nunca botou gasolina? Não, meu pai que colocava. Eu parava o carro, meu pai pegava o carro, botava gasolina e me devolvia. Eu falava, você não botava e não pagava? Ela, não. Aí eu falei, olha como é que a vida vai ter que ser dura para te ensinar. Não sabiam fazer nada, nada. Aí a vida vem e vai ensinar para subir um degrau. A pessoa que ela não compreende isso, ela olha todas as situações e acha que tudo é desgraça. Oh meu Deus, mas que desgraça na vida dessa pessoa. Quando você tem um olhar espiritual de caminhada, quando você tem um olhar espiritual de aprendizado, você compreende que tudo que vem tem o seu motivo. Se você compreende que tudo tem o seu motivo, você começa a dar um passo definitivo para eliminar as preocupações. Será que meu filho vai conseguir? Se você perceber que tudo faz parte do processo dele, você vai falar assim, não, ele vai, porque é a caminhada dele. Será que eu vou conseguir? Sim, porque tudo que vai acontecer na minha vida faz parte do meu amadurecimento. Você começa a ficar mais leve, você começa a gastar mais a sua energia vivendo do que sofrendo. Você começa a gastar mais a sua energia em construindo do que destruindo. Você começa a fazer com que o seu progresso ele seja natural. Natural. O que é um progresso natural? Crescente, construtivo, para frente. Para frente. Então, as preocupações, elas roubam a nossa força. Elas fazem com que a nossa mente crie mais coisas negativas do que positivas. Aí fala, não, perfeito, pretor, eu entendi tudo o que o senhor falou. Não posso me preocupar. Só isso basta? Não basta. Não basta. Eu posso falar aqui o dia inteiro, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. A primeira coisa que acontece, caramba, eu estou preocupado, porque eu não posso me preocupar. Não tem como você sair da preocupação se você não der um salto decisivo para a compreensão de algo muito mais profundo. Por que nós nos preocupamos? Porque nós temos a ideia de perda. Eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder. O que é perder? Eu posso perder algo material, eu posso perder uma felicidade, eu posso perder uma condição, eu posso perder uma situação favorável. O medo de perder faz com que a gente se preocupe. Por que eu falo dos meios de comunicação? Eu sempre bato nessa tecla. Porque o que alimenta a notícia é o medo de perder. Tudo é na base do medo de perder. Hoje em dia, a moeda de comunicação é o medo de perder. Se você não fizer isso, você vai perder a saúde. Se você não fizer isso, você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro. Se você não fizer isso, você vai perder a oportunidade de amar. Se você não fizer isso, você vai perder a oportunidade de ser um cidadão do mundo. O que é ser cidadão do mundo? É vago. Mas o medo de perder é tão grande que as pessoas hoje em dia se submetem a situações assim absurdas. E elas não
prestam atenção no que realmente vale. As pessoas têm tanto medo de perder que quando vão comer elas batem a foto da comida. Porque ela precisa mostrar que naquele momento ela era feliz. O medo de perder a felicidade faz com que as pessoas transformem a felicidade em um quadro a ser mostrado e não numa situação a ser vivenciada. Aprender que a felicidade é algo que só vai ficar dentro de você. Ela não é compartilhada por meios simplesmente assim de exposição. Há pesquisas que mostram que 80% das pessoas que frequentam as suas páginas pessoais de qualquer meio, seja Instagram, Facebook, qualquer dos meios virtuais, elas não gostam do que você faz. É inveja. É inveja. Então a pessoa acredita que ela está espalhando felicidade, na verdade está espalhando inveja. Por quê? Porque as pessoas pegam momentos específicos que não são um todo e traduzem aquilo como felicidade. Então hoje em dia, você vai num restaurante, não é para comer o prato, é para bater foto dele. Você viaja, não é para curtir a paisagem, é para bater foto da paisagem. Você não vai estar com a família reunido, você vai estar lá para falar que está com status. Então você bate a foto, estou no restaurante tal, com a família, todo mundo, nossa, qual é a ideia que a gente tem? A família dele é muito feliz. Aí senta à mesa, todo mundo com o celular. Ninguém troca uma palavra. Aí terminou, cadê? Cadê aquele momento? Foi registrado, mas ele não foi vivido. Então, o medo de perder faz com que as pessoas se preocupem. Então, hoje a preocupação das pessoas é serem felizes virtualmente e não felizes na realidade. Todo mundo na rede social é legal. Eu nunca vi tanta gente bacana. É todo mundo perfeito. Quem gosta de frequentar aí sites de relacionamento, é todo mundo fantástico, gente. Aí você se pergunta, se você é tão fantástico, você está sozinho? É simples, é todo mundo fantástico, é que nem uma festa. Você chega na festa, todo mundo é descolado, todo mundo dança, todo mundo é feliz. Aí você fala, cara, é todo mundo massa. Aí você vai para casa de todo mundo e você fala assim, ué, cadê aquela pessoa bacana que estava na festa? Porque esse que eu estou vendo aí não tem nada a ver com aquela pessoa. Todo mundo vive máscaras. Por quê? Porque as pessoas têm medo de perder, elas se preocupam com aquilo que não é necessário. Aí a preocupação vai roubando a força. Então as pessoas gastam energia para tentar sanar preocupações. Aí eu tenho medo da violência. Eu vou botar um fuzil do meu lado. A arma vai eliminar a preocupação? Não vai. Ah, mas aí se eu não tiver armado, eu não tenho como retribuir. Não é dentro do medo, não é dentro do ódio, não é dentro das situações que a gente acha que a violência, a gente responde com violência, que a gente vai eliminar a preocupação. Tem pessoas que pensam, se eu tiver dinheiro eu não vou ter mais preocupação. Lê do engano. A sua primeira preocupação é em ter dinheiro. Quando você tem dinheiro, você troca a sua preocupação em ter pela preocupação de não perder. Continua tendo preocupação. Continua tendo preocupação. Eu tenho uma conhecida que ela falava, meu Deus, que raiva, eu só ando de ônibus, vou comprar um carro. Aí comprou o carro. Aí ela comprou o carro e falou assim, agora você está feliz. Não, ela não saía com o carro porque ela tinha preocupação do carro estragar. Continua andando de ônibus. Só que agora ela andava de ônibus pagando seguro e PVA e o carro lá ficava na garagem, tomando poeira. Acabou com a preocupação? Não. Piorou, porque agora ela era preocupada com o ônibus que ela tinha que tomar, que continuava o mesmo, e o carro estava na garagem, que ela tinha medo que roubassem. Então, assim, observa só como é que a gente vai vivendo num mar de preocupações e quando a gente percebe, a gente está sendo envolto nessa preocupação. Você já viu propaganda de remédio? Eles sempre começam com sintomas. Se você tiver dor de cabeça, tosse e mal-estar, você pode estar com isso. Gente, isso é tudo. Ainda mais aqui em Brasília, que está seco. Você levanta com tosse, aí você olha a propaganda, tosse. Mal-estar, eu estou com mal-estar. Você não para pensar que você está num ambiente a 36 graus, 12% de umidade, eu não estou me sentindo bem, eu estou doente. Eu estou doente. Aí você começa a se preocupar. Aí as pessoas estão assim, ó, quem toma uma taça de vinho não vai ter infarto. Aí a pessoa, cara, eu não quero ter infarto, então eu vou beber uma garrafa para garantir. Em vez de tomar uma taça, eu vou beber uma garrafa, porque ele está preocupado com uma coisa que ele sequer sabe. E as pessoas vão gastando energia. Então matérias que falam assim, tomate faz bem, tomate não faz bem.
Ovo faz bem, ovo não faz bem. Tadinho do ovo. O ovo ele é perseguido. Em anos pares, o ovo faz bem. Em anos ímpares, o ovo faz mal. Todo ano vem uma pesquisa falando do ovo. Então as pessoas ficam correndo atrás do rabo porque está tudo preocupada. É uma preocupação desnecessária com um monte de coisa que não se tem certeza para descobrir que talvez haja alguma solução em uma das metodologias que nós não confirmamos que é verdadeiramente autêntica. Caramba, Pretor, agora eu fiquei preocupado. Qual é o caminho que a gente tem para eliminar as preocupações? É assentar a nossa vida em algo que seja eterno, duradouro, imutável, absolutamente onipresente, onipotente e onisciente. E a resposta para isso, a única maneira de nós eliminarmos a preocupação é nós nos assentarmos no âmago da vida de Deus. Porque quando nós estamos assentados no âmago da vida de Deus, qual é a chance de nós perdermos alguma coisa? Zero. 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 Mas, preletor, fenomenicamente, as situações vão continuar acontecendo. Sim, mas elas vão fazer parte de uma escada para cada vez mais eu me sentir serenamente assentado no âmago da vida de Deus. Por isso que quando a pessoa caminha no aprofundamento da fé, ela vai se tornando uma pessoa sem preocupação. O que foi que Jesus Cristo ensinou? Não se preocupeis com o que bebeis, comeis ou vestir. Os passarinhos não se preocupam com o que vai acontecer. Esse foi o ensinamento de Cristo. Como é que você não se preocupa com o que comer, vestir, viver? Simplesmente se você souber que a sua vida está assentada no âmago da existência de Deus. Ou seja, eliminar as preocupações é um caminhar espiritual de despertar para a sua essência. Conversava com uma senhora, ela falou assim, preletor, eu me preocupo muito, muito. O que devo fazer? Eu falei, você precisa rezar. Mas eu já rezo. Então agora você precisa rezar direito. Porque a sua reza está no seguinte sentido. Deus, não permita que ele morra. Essa é uma oração de preocupação. Porque o que está por detrás da oração? Ele vai morrer. Deus não permita que uma desgraça aconteça. Qual é o pressuposto? Deus não permita que uma desgraça aconteça. É que a desgraça vai acontecer. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Mega Sena acumulou. Lembra de mim, Deus. O que está por detrás dessa oração? Eu não tenho provisão, eu não tenho condições, eu preciso ficar milionário. Observem que essa oração, esses exemplos de oração, eles estão desprovidos de fé verdadeira. Porque eles são orações de pedição, de falta. Eu tenho falta, eu sou carente. Como eu sou carente, eu preciso que algo extraordinário modifique. E isso, exatamente por sentir que eu sou carente, as preocupações nunca se afastam. A essa a gente não ensina. Como devemos orar? Eu já sou rico. Eu já sou feliz. Eu já sou harmonioso. Mas não está manifestando. Não se preocupe. O caminhar vai te dar os meios para que aquilo que você acredita, aquilo que você afirma, aquilo que você fundamenta, chegue lá. Quando eu comecei a fazer o caminhar para a eliminação das preocupações na minha vida, não, eu continuo me preocupando, viu, gente? Eu estou aqui na escada, viu? Estou aqui na escada, estou todo mundo. A palestra é para vocês, é para mim, é para todo mundo, viu? Porque algumas pessoas falam assim, mas o Pretor João não tem preocupação. Não, eu tenho, mas não eram as preocupações que eu tinha antes. Antes eu tinha preocupação de tudo. Hoje em dia, só algumas montes de coisa, mas bem menos, bem menos. Por quê? Na hora que eu começo a ser assolado pelas preocupações, o que eu faço? Eu volto para lembrar-me da onde eu estou. Que eu estou aqui agora, no mundo da imagem verdadeira, ou eu estou aqui agora, serenamente assentado, no âmago da vida de Deus. De onde nada pode retirar a natureza, a essência divina da minha vida. Então, a gente vai treinando. No meu concurso,
O concurso ainda não tinha nem saído o edital. Aí saiu um boato. Nesses fóruns de concurseiro. Porque fórum de concurseiro não é coisa de Deus. As fake news começaram dentro de fóruns de concurseiro. Porque o pessoal, não sei qual é a graça do pessoal, eles ficam soltando mentira o tempo todo. Aí soltaram lá. Terá um examinador que é terrível. E isso já é certo. A pessoa dá como certeza e todo mundo acredita. Aí eu e minha colega ficamos desesperados. Meu Deus, se ele entrar, eu não tenho nem condição. O homem é filósofo, o homem vai perguntar aquelas coisas assim que nem o autor que escreveu o livro sabe do que ele está falando. E a gente começou a ficar desesperado e nós perdemos o dia de trabalho, porque ficávamos eu e ela assim, meu Deus, tá vindo o examinador. Aí eu cheguei em casa, eu não conseguia comer de tão preocupado que eu estava. Detalhe, não tinha nada em lugar nenhum. Foi um boato que soltaram. Eu tô lá desesperado. Aí a minha esposa falou assim, amor, calma, senta, vai fazer uma oração para você se acalmar. Aí eu fui fazer meditação Shinsokan. Aí eu fui respirando, fui acalmando, estou aqui no mundo de Deus, estou aqui, Deus me protege, estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim, e fui. Na hora que eu fui me acalmando, aí eu peguei um livro da Seichonoye e falei, vou abrir numa página aleatória, alguma coisa vai vir para mim. Peguei o livro, na hora que eu abri, aí está escrito assim, o professor Masaru Taniguchi falando, quem se preocupa está em desarmonia com Deus. Aí eu, não só achei, como ainda veio forte na minha cara. Quem se preocupa está em desarmonia com Deus. Aí o mestre fala, porque quem está em harmonia com Deus, sabe que Deus nunca há de faltar. Aí eu, nossa, era o que eu precisava ouvir. Aí eu falei, vou me preocupar por quê? Deus está comigo. Deus está comigo. Aí eu passei a noite repetindo, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus sempre está comigo. Aí eu fui me acalmando. Dormi maravilhosamente bem. Dia seguinte, quando eu chego no trabalho, tá minha colega colheira, o examinador. Eu falei, nossa, mas você passou a noite com ele? Você dormiu com esse cara, velho, porque você passou a noite, você tá destruída, porque você passou a noite preocupada com o tal do examinador. Ela, sim, e você? Eu falei, não tô mais. Ela, como é que você não está preocupado? Aí eu respondi para ela, porque eu estou em harmonia com Deus. Ela, o que tem isso a ver? Se eu estou em harmonia com Deus, eu sei que Deus há de me proteger e que tudo vai dar certo. Aí ela virou para mim, eu tenho raiva de ficar do seu lado. E saiu. Fazer o quê? Cada um tem opção. Eu continuei tranquilamente. Fui gastar a minha energia no estudo. Resultado, quando saiu o edital, nem chegou perto daquele examinador. Acho que o examinador nunca soube que tinha chance de chamá-lo. Não tinha nada disso. Ou seja, gastou uma energia que ela podia estar estudando, que ela podia estar se divertindo, que ela podia estar fazendo um monte de coisa, se preocupando. Pense no tanto de energia que a gente gasta, que a gente rasga, porque a gente está voltado para coisas negativas, em todas as áreas. Ao invés da gente estar pensando no progresso, a gente está se preocupando com a desgraça. E mais, como a gente pensa em desgraça, nossa mente fixa na desgraça. O mal grava mais ainda dentro de nós e mais difícil fica da gente sair do redemoinho de coisas negativas. É por isso que a repetição, é por isso que a meditação, é por isso que a leitura dos livros vão ajudando a que nós nos libertemos desse redemoinho de preocupações e começamos a assentar serenamente a nossa vida no âmago de Deus. Isso é profundo, isso é filosofia monista da Seichonoye. Só existe Deus e o que vem de Deus. Se só existe Deus, tudo o que vem é para o bem. Se não está manifestado o bem, é porque a ilusão mental ainda não permitiu. Mas hei de retirar todas as ilusões, todos os pesadelos, todos os sonhos que não permitem que Deus se manifeste e com toda certeza há de se projetar a luz. Por maior que seja a treva, se você acender um simples fósforo, a luz já vai expulsar a treva. A pessoa que vai trabalhando a eliminação das preocupações é a pessoa que aprende a acender a chama da verdade no seu coração. A chama começa pequena, começa com um fósforo. Aí você vai aumentando, porque você continua praticando.
Faça meditação Shinsokan todos os dias. Para quê, preletor? Para sempre você estar fazendo com que a chama do seu interior continue a crescer. Porque se você para de praticar, a chama vai se apagando. Daqui a pouco você está igualzinho quando você estava antes de praticar. Porque a mente do hábito vai te jogando para baixo. Aí você tem que transformar o hábito. O hábito leva tempo. Por isso que é o caminho. É o caminho para eliminar a preocupação, porque é o caminho para que você entenda, aprenda e consiga fazer com que a luz de Deus no seu interior brilhe sempre intensamente. Aí você começa com um palitinho de fósforo, riscado humildemente. Aí daqui a pouco você vai melhorando, você vai crescendo, o negócio vai ficando poderoso. Daqui a pouco você está com um canhão laser, daqui a pouco você está com um show do YouTube assim, de luz. Uau! Por quê? Porque você foi treinando. Nossa, mas você é uma pessoa maravilhosa. A gente poderia traduzir como, nossa, você foi uma pessoa que caminhou bastante. Qual é a diferença daqueles que dominam para aqueles que não dominam? Simplesmente o tempo de caminhada. O tempo de caminhada. O tempo que nós gastamos com o progresso, com o crescimento. Número de leituras de Sutra Sagrada. Números de horas de meditação Shinsokan. Você já viu o piloto? Como é que os pilotos identificam experiência? Horas de voo. Como é que a gente identifica uma pessoa que pratica horas de meditação? Quantas horas de meditação você tem? Tem pessoas que têm uma hora ao ano. Aí você tem mais tempo em que você se preocupou do que você realmente sublimou. Mas você vai conversar com pessoas, a pessoa fala assim, não, eu tenho aí, bota aí, pelo menos umas 250 horas ano de meditação. Você fala, caramba! E assim você vai crescendo. E assim você vai cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais, extraindo de dentro de você a sua imagem verdadeira. Nesse livro, Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, esse livro aqui é maravilhoso. E o título já traz um profundo pensamento, né? Reconstruir a vida humana. Você voltar a ter na sua vida humana o progresso e o crescimento. Esse meu livro aqui, deixa eu pegar aqui qual é a edição. É a primeira edição. Na página 148, o professor Masaharu Taniguchi fala, e eu vou pegar esse texto para nós já caminharmos para o encerramento. Projetar incertezas e temores é, em suma, projetar problemas mentais, não sendo questões inerentes aos fatos do mundo exterior em si. A origem das incertezas e dos temores são a ausência de uma fé verdadeira e a desconfiança. Surgem os temores e as preocupações quando desconhecemos a verdade de que, no mundo criado por Deus, não acontece nada de mal. Que aquilo que aparece ser mal é, afinal, um rebento, um botão de algo bom, que neste mundo não existe ninguém que seja mal. Que se alguém parece ser mal, isso nada mais é do que reflexo da nossa própria mente. E que mudando a nossa mentalidade, ele se tornará bom com certeza. Portanto, se ao contrário, acreditarmos que neste mundo não existe o mal, desaparecerão naturalmente os temores e as incertezas. Podemos dizer, em última análise, que surgem o temor e a incerteza devido à ausência de fé. Se atingirmos a verdadeira fé, desaparecerão naturalmente as preocupações e os temores. Vou repetir a última frase. Se atingirmos a verdadeira fé, desaparecerão naturalmente as preocupações e os temores. E atingir a verdadeira fé, queridos e amados irmãos de caminhada, é você caminhar rumo a cada vez mais compreender a sua natureza divina e se esforçar para praticá-la. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante, porque ela é um meio eficaz, profundo e muito, muito forte de nós compreendermos que estamos aqui agora serenamente assentados no âmago da vida de Deus. E quanto mais nós sentirmos que estamos com Deus, mais as preocupações e os temores são eliminados, mais a gente tem condição de pegar a nossa energia vital e utilizar em benefício do crescimento, do progresso, da manifestação do amor, enfim, de viver verdadeiramente como filho de Deus. Vamos então praticar a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos sentar.
e assumir a posição da meditação Shinsokan. Você também em casa, sentamos na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, olhos fechados, respiração profunda e vagarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Muito obrigado. Visualizemos o mundo perfeito criado por Deus e nós vivendo juntamente no âmago, assentados serenamente no âmago da vida de Deus. Mentalizemos e contemplemos
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Aos que estão presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. Quero agradecer imensamente a você que está aí, que curtiu. Muito obrigado. Se você gostou da palestra, não deixe de dar o seu like e compartilhar para que o próprio YouTube, vendo o destaque do vídeo, possa também fazer esse trabalho maravilhoso de divulgar e levar essa verdade para que possamos ter mais pessoas menos preocupadas, mais felizes, pensando em Deus e na sublime proteção de Deus. Lembrem-se, é um caminhar, é uma construção, não é algo que aparece de repente, é algo que nós construímos dia a dia por meio das nossas práticas. Nosso dever de casa essa semana, primeiro, por óbvio, nossa meditação Shinsokan. Segundo, você vai repetir essa frase que vai te ajudar muito a você passar um dia tendo confiança e menos preocupada. Deus está sempre comigo. Essa frase aqui é forte. Deus está sempre comigo. Muito obrigado. Aí, como é uma frase curtinha, é uma frase fácil de falar, vamos repetir ela pelo menos 400 vezes por dia. Não precisa ser tudo de uma só vez. Pode ser espaçado, repetir um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. O importante é você estar o tempo inteiro pensando, Deus está sempre comigo. Deus está sempre comigo. Deus está sempre comigo. Tá vendo? Para mim só falta 397. Vamos repetir cada vez mais. Tudo bem? Quero agradecer muitíssimo a você que nos acompanhou, a quem está aqui presente, meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima. Nunca se esqueça, Deus está sempre com você. Um beijo no coração, muito obrigado e até mais.